rcn67.com.br. Olá, excelente manhã para você, seja muito bem-vindo ao podcast do Grupo RCN. Hoje nosso assunto é saúde. Vamos falar da realidade de um profissional que está aí no dia a dia, atendendo a sua família, no balcão, inclusive, da farmácia, viu? Mas não só. O setor farmacêutico em Mato Grosso do Sul enfrenta desafios que vão desde a competitividade econômica até a segurança de profissionais e o cumprimento das legislações nas farmácias. Para a gente falar sobre esses temas, nós conversamos agora com Daniele Proença, ela que é presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui em Mato Grosso do Sul. Um bom dia, seja muito bem-vinda, Dani. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, da gente falar de um profissional essencial. Pois é, a gente já te recebeu aqui em algumas oportunidades, inclusive na rádio, na Rádio Massa, conversando sobre o trabalho dos farmacêuticos. Mas como é que é a atuação do Conselho Regional de Farmácia aqui em Mato Grosso do Sul, Dani? O Conselho ele tem o papel principal, que é o nosso trabalho que a gente desenvolve, que é a fiscalização. É fiscalizar aquela drogaria, aquela farmácia, estabelecimento de saúde, aonde o farmacêutico atua. É garantir à sociedade que ela seja atendida pelo profissional de saúde, o farmacêutico. Então, a gente tem feito esse trabalho, o nosso trabalho é a nível de estado. Hoje nós estamos chegando perto de 4.500 farmacêuticos, mais de 2.000 estabelecimentos. Então, a gente percorre os 78 municípios, 79 com Campo Grande, garantindo que a sociedade ela seja atendida, ela tem o direito de ser atendida pelo farmacêutico. Vamos falar um pouquinho sobre essa presença do farmacêutico, e também dessa fiscalização que vocês realizam. Vocês têm registrado, inclusive, flagrantes, de burla, a exigência aí da presença do farmacêutico na farmácia, O que mais provoca, e o que mais preocupa esse tipo de situação nessas irregularidades? A farmácia é um estabelecimento comercial, a gente comercializa medicamentos, farmácia e drogarias, mas a gente tem a obrigação, cumprir a lei. Cumprir a lei é que a sociedade ela possa sanar as suas dúvidas, ela possa receber toda a orientação sobre o seu tratamento, sobre os seus sintomas, sobre reações adversas que aquele medicamento vai causar. Então, quando você vá a uma drogaria e encontre ali no balcão várias pessoas que estão trabalhando ali naquele local, busque sempre pela orientação e pela fala com o profissional do medicamento. O farmacêutico é um profissional que estudou 5 anos, que fez uma faculdade, que fez uma especialização. A maioria dos farmacêuticos clínicos, ele fez uma residência hospitalar, ele fez uma pós-graduação em assistência farmacêutica, em prescrição farmacêutica. Então, é um profissional altamente qualificado, que busca diariamente conhecimento, não tem um dia que a gente não estude. Tem atualização também frequente, do uso dos medicamentos, de autorização, inclusive, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, esse tipo de coisa, Sim, e o Conselho tem feito esse trabalho, nos últimos anos, de trazer, de reforçar esse compromisso, mas também de qualificar o profissional de saúde. Então, não tem um dia que não tenha o desenvolvimento de uma nova molécula, um novo medicamento, uma nova fórmula, uma nova pesquisa. E o farmacêutico, ele é esse profissional, a gente precisa falar sobre isso, Hoje, a nossa dor maior, esse trabalho é mostrar para a sociedade a importância do farmacêutico. E que sim, você tem o direito de ser atendido pelo profissional do medicamento e de saúde. Qual que é o principal risco que você vê aí para o consumidor para, de repente, encontrar num estabelecimento, não ter essa presença do farmacêutico? Quando você vai buscar, pelo seu medicamento, você passa por uma consulta. A gente entende que a maioria das vezes, isso faz parte já da sociedade, você sai de uma consulta, às vezes você não tem certeza de qual é o seu problema. O que aquele sintoma te traz como um resultado de alguma dor que você está sentindo. Você sai com aquela prescrição, às vezes você não recebeu todas as orientações, as informações, o porquê você vai tomar aquele medicamento, por quanto tempo. Então, esse papel é do farmacêutico. Daquela prescrição ilegível, que a gente sofre muito com isso, a gente não entende perfeitamente o que está escrito ali. Essa realidade, inclusive aqui em Campo Grande, tem exigências já da receita impressa, Sim, existe essa obrigatoriedade
de ter uma receita eletrônica. Isso também facilita. Nós somos humanos, né? Seres humanos. Pode ser o PDF, então, mesmo no celular? Pode ser o PDF. Às vezes a gente observa erro na prescrição, então seja na posologia, seja no medicamento, na dosagem, às vezes na correria, né? Troca-se a miligramagem de um adulto por uma criança, então a gente tem que estar atento. Quando a gente fala em buscar pela orientação e essa atenção farmacêutica, é isso. O farmacêutico, quando ele pega aquela receita na mão, ele tem todo o conhecimento para avaliar se aquele medicamento está correto, se aquela posologia está correta e principalmente fazer uma pergunta muito simples. É o senhor que vai tomar esse medicamento? Essa resposta sendo positiva ou negativa, ela já pode reduzir em 50% um erro. Porque se você chega numa farmácia com um medicamento que a gente sabe que é uma indicação para uma criança, e você fala, não é para mim. Então, aquela dosagem, aquela posologia, a gente já identifica na hora que ela está equivocada. E é onde tem esse cuidado do profissional. E tem aquela situação também que muitas vezes tem a prescrição para um determinado remédio, um nome específico, mas não tem aquele medicamento fornecido ou disponível, inclusive na cidade. Às vezes a pessoa procura e não encontra, né? É uma realidade também. É uma realidade. Por isso que a gente fala que essa capacitação, essa busca, né, por cada vez mais colocar esse profissional atualizado, é isso. A gente sabe que às vezes no decorrer dos dias, dos meses, o médico ele está ali, né, fazendo os atendimentos dele e ele não tem conhecimento que às vezes aquele medicamento não está mais disponível, que ele deixou de ser fabricado, que aquele lote já não está mais disponível, né, para a sociedade, mas o farmacêutico ele tem essa informação diária. Ou de fornecimento mesmo, de laboratório, Exatamente. né? Infelizmente a gente tem enfrentado realidades como essa, né? O Brasil, ele depende quase que 90% de importação de matéria-prima. A maioria dessas matérias-primas vem da China, vem da Índia, algumas vêm dos Estados Unidos. Então a gente depende também desse transporte, dessa logística, dessa produção em outro país e esse medicamento, né, essa matéria-prima chegar até o Brasil para as nossas indústrias. Então, às vezes, existe essa falta. Na época da pandemia, nós sofremos muito com isso. Né? Medicamentos básicos que a gente não tinha à disposição para poder atender as indústrias farmacêuticas e as farmácias de manipulação, que é o que trabalha com essa forma individualizada, produzindo aquele medicamento, aquela prescrição feita para você, aquele indivíduo, né, que vai calcular sua idade, seu peso, as suas necessidades, por quanto tempo, mas a gente sofreu com isso também. Você comentou, né, da quantidade de profissionais hoje farmacêuticos em Mato Grosso do Sul, chegando aí quase aos 5.000 aqui no estado, e a gente brinca muito, né, que aqui em Campo Grande, mais especificamente, a cada esquina tem uma farmácia. Esses profissionais estão de fato atuando na área? Como é que você está avaliando isso? Ou falta profissional para a quantidade de farmácia que a gente tem? Falta profissional para a quantidade de farmácia que a gente tem. A gente tem muita farmácia mesmo? Isso é uma verdade? É uma verdade, mas isso é uma cultura nacional, né? Uma realidade do Brasil. Então, mas você pode fazer uma pesquisa muito simples. Vá numa farmácia no horário do almoço ou final da tarde, você vai observar a fila de pessoas que estão ali esperando. Mas você sabe uma coisa que a gente precisa falar, né? A pessoa, o usuário do medicamento, ele busca pelo diferencial. O que é o diferencial? É o atendimento. Você vai numa drogaria ou numa farmácia de bairro, ou aqui mesmo na área central. Se você tem um farmacêutico atuante, que ele está ali à disposição, sanando todas as suas dúvidas, você atravessa a cidade para você ir comprar naquele estabelecimento. Porque você sabe que ali tem um profissional que vai fazer a diferença, que vai te orientar com todas as informações que você precisa. Você vai tomar esse antidepressivo. Ele vai trazer tal tipo de reação, só que ele também tem um tempo para ele agir. Ele não vai agir com 24 horas, com 72 horas. Ele precisa pelo menos de 30 dias, 40 dias, para que você observe um resultado muito positivo desse medicamento. Às vezes você está tomando um medicamento, você espera que ele tenha uma resposta imediata e não funciona assim. Por isso que essa atenção farmacêutica é tão importante, porque ele vai te colocar essas informações no seu dia a dia. O antibiótico não pode ser tomado com leite. Como que a gente toma um medicamento de forma correta? Com água. Então você primeiro toma um bom gole de água, lubrifica todas as suas vias, seus canais, coloca o comprimido na boca, toma pelo menos 2 copos d'água
por cima, Aham. para que esse medicamento ele faça todo o processo, ele não pare no meio. A gente vive uma realidade de pessoas idosas polimedicadas. Toma às vezes 12, Nossa, verdade. 15, 10 comprimidos por dia. Até, às vezes até vitamina mesmo, né? Tem vitamina se você tomar em horário diferente, ou num horário errado, ou com determinado alimento, influencia inclusive na qualidade da absorção daquele Vou dar um exemplo muito medicamento, simples. né? O ômega 3. Todo mundo faz uso de ômega 3, mas qual é o horário que você está tomando? Perfeito. Ele é uma cápsula oleosa, Aham. então a gente tem que pensar as vitaminas hidrossolúveis, que são vitaminas que ela se solubiliza muito fácil, né? A absorção dela é muito rápida quando tomado só com água, então você não precisa se preocupar com a alimentação. E as vitaminas e cápsulas oleosas que precisam ser tomadas próximo à alimentação. Porque aquela transformação ali no estômago, no intestino, onde a maioria, né, dos medicamentos são absorvidos, ela tem que ter um pouco de óleo. Para essas cápsulas oleosas ou esses medicamentos que precisam dessa forma oleosa estar ali para se transformar. Então, isso também é uma observação. Qual o horário que eu vou tomar? O porquê que eu estou tomando? Né? E assim, o que eu espero desse medicamento? Então, normalmente, quem está fazendo uso de um ômega 3 é uma pessoa idosa, que tem uma artrite, que tem uma artrose. Então, antes de avançar, só reforça aí, qual é o melhor horário para tomar ômega 3 mesmo? Você vai tomar junto com o seu café da manhã, junto com o seu almoço, se você toma 3 vezes ao dia, junto no jantar. Ali, no meio da refeição mesmo. Ok. Para ser totalmente absorvido. Melhor para ter um resultado super positivo. Então, vamos pensar assim. Todas as cápsulas oleosas que eu faço uso, eu vou tomar junto com o alimento. Tá. As outras vitaminas, que são do complexo B, as B1... Vitamina D, por exemplo, que todo mundo oleosa, tá tomando. tem que ser tomado junto com uma refeição. Ah, perfeito. Porque ela é oleosa, ela é hidrossolúvel. Pronto, aí era essa orientação que acho que deixa eu todo te mundo estava falar esperando. uma informação simples do dia a dia. A gente precisa tomar pelo menos 20 minutos de sol diário. Mesmo tomando Mesmo tomando. a vitamina D. A nossa rotina hoje, da população em geral... Difícil, hein? A gente passa o dia inteiro, às vezes, trancado Fechado. dentro do escritório, você não toma isso. sol. Escolha um horário do dia para você ficar 20 minutos sentadinho, horário do almoço, horário no período da manhã, sem filtro solar. Tá. Levantei de manhã, tire 20 minutos antes do seu café da manhã, antes do seu banho, sente ali, absorva esse sol, para que as nossas funções também de produção de cálcio, de vitamina D, elas funcionem perfeitamente. Aí depois disso você passa o filtro solar. O problema é que as pessoas já saem de casa sem tomar o sol, com o filtro solar, não absorve mais. E aí mesmo tomando, fazendo a ingestão da cápsula de vitamina D. Exatamente, você pode fazer, mas se você começar a ter essa rotina de fazer uma caminhada no final da tarde, tomar o sol no período da manhã, você vai ver que o seu ânimo, a sua disposição vai melhorar, o seu cabelo, a sua pele vai melhorar. Porque você está dando, né, o que o seu corpo precisa para trabalhar e o seu corpo funcionar. Eu gosto sempre de brincar, Karine, falando assim, nosso corpo é aquele carro que você precisa bater na chave e dá 3, 4, 5 minutos para ele lubrificar todos, né, toda a parte ali que o carro precisa para funcionar. Nós também somos assim. Levanta de manhã, toma um bom copo de água, respira, né, ali primeiro, faça uma respiração. Não levante de imediato. Você passou muito tempo em repouso. Então, quando você levanta naquele impulso, é claro que você aí vai dá tela pervertir. preta. Exatamente. Então, são esses cuidados que a gente precisa ter com o nosso corpo, com a nossa saúde. Você está passando muita informação e eu preciso aqui ter algumas respostas. Vamos lá. Essa quantidade de profissionais, eles de fato estão atuando? Está faltando gente no mercado de trabalho? Está faltando. A gente tem uma realidade do interior onde existe uma busca, né, pelo profissional farmacêutico. Farmácias que precisam, porque o farmacêutico ele tem que estar presente em todo o horário de funcionamento. Vamos pensar na realidade de uma farmácia que abre às 7 e fecha às 22. Ela vai precisar de 2, 3 farmacêuticos para fazer... Pelo menos, né? Pelo menos para cumprir essa carga horária. O detalhe, a farmácia e drogaria, existe uma diferença, as pessoas me perguntam muito isso, fala, Dani, você fala muito em farmácia e drogaria, o que é? A drogaria é aquele estabelecimento que vende o medicamento pronto, na caixinha. Tá. A farmácia é a farmácia com manipulação, é onde você leva a sua receita e aquele medicamento é produzido para você, essa é a diferença. A farmácia
Com manipulação, a gente já tem uma equipe de farmacêuticos muito maior, porque o farmacêutico ele está envolvido em todo o processo do controle de qualidade, da aquisição de matéria-prima, da gestão de colaboradores, da presença efetiva dentro do laboratório. Então, sempre a gente encontra uma quantidade maior de farmacêuticos naquele período. A drogaria, a gente observa que existe essa troca de turno. Certo. Né? Então, assim, vou cumprir minhas 6 horas, aí a partir do... Então, a gente precisa de pelo menos 3. Independente, precisa ter os profissionais nesses 2 perfis de comércio. E hospitalar também. Aonde existe o medicamento, é obrigatório por lei que o farmacêutico esteja presente em todo o horário de funcionamento. Isso é uma informação importante para quem está nos ouvindo. Então, assim, a farmácia ela está aberta das 8 às 20, todo o horário tem que ter a presença do farmacêutico. Uma farmácia que não tem a presença do farmacêutico, ela, né, perante a lei, perante o conselho, ela está trabalhando de forma irregular. E a realidade da capital para o interior? Campo Grande, hoje a gente vive uma realidade com estabelecimentos, né, que tem esse rigor, cumpre esse rigor da lei, que é a presença do farmacêutico. No interior já não funciona assim, porque a gente sabe que existe essa defasagem, essa necessidade maior, que não tem profissional ainda atuar no interior. Mas você acha que é uma questão financeira de não ter interesse de ir para o interior do estado? O que dificulta esses profissionais engajarem para outros municípios? Na realidade, o interior ele traz benefícios, né, para a profissão, porque você vai trabalhar de forma, né, mais direta com a população. A gente observa que os estabelecimentos acabam agregando valor, né, para ter esse incentivar esse profissional estar ali. Só que a maioria quer vir, né, para os grandes centros. Então, Campo Grande sempre... Hoje a gente observa assim, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Campo Grande são municípios que têm uma maioria, né, de profissionais atuantes. E a gente tem, então assim, faço até um convite aos farmacêuticos, né, que estão nos assistindo, busque, né, essa oportunidade numa cidade do interior. A gente também tem feito um trabalho, o Conselho tem feito um trabalho de buscar incentivos e também essa participação, né, do poder público para levar faculdades para outras polos regiões, educacionais para outras regiões. Porque quem está longe, né, dessas cidades que eu falei, às vezes não tem condições de fazer uma faculdade. Claro. Então, se a gente conseguir distribuir esse cenário, né, de formação de novos profissionais, com certeza a gente vai conseguir atender essa demanda. Qual município ou qual polo seria uma referência hoje que você percebe uma maior carência de profissionais? Olha, a gente precisa, porque a farmácia ela tem que ser esse cuidado diário, então assim, cobra-se também um ensino de qualidade. Claro. A gente precisa ter a prática. Então, laboratório, farmacêutico é o que faz o trabalho das análises clínicas, é quem coleta o sangue, quem faz os laudos, então tem que ter um laboratório para que o acadêmico tenha essa oportunidade de fazer uma coleta, saber o que é uma coleta de sangue, capacitação também desse profissional para estar atuando na farmácia com manipulação. Então, hoje a gente tem alguns municípios que têm essa universidade, essa faculdade preparada para acolher esses acadêmicos. Então, a gente pensa hoje em Jardim, que tem uma faculdade boa lá, a gente abriu... Mas já tem, Já tem, ela precisa só se reestruturar, colocar dentro da realidade, mas ela pode sim formar futuros farmacêuticos. Hoje a gente tem uma realidade de um curso que está abrindo em Dourados, mas a gente precisa aumentar, né? Quanto maior a gente tiver esse leque de conhecimento espalhado aí, pelo nosso estado, mais a sociedade vai ser atendida pelo profissional. Né? Então, a gente precisa de novos profissionais formados. O ano passado, a gente entregou mais de 300 carteiras profissionais, né, no segundo semestre aí do ano. E a gente, mesmo formando uma média de 200, 300 farmacêuticos a cada 6 meses, né, que a gente tem entrega no início do ano e final do ano, a gente ainda tem muita demanda, a gente ainda tem muitos proprietários de farmácia e até farmacêuticos que buscam por novos profissionais para estar trabalhando junto com eles. Hoje a gente vive uma realidade no nosso estado onde a gente tem o piso, né, salarial do farmacêutico diante dos outros estados é bom, que hoje é R$ 4.160, né, para você cumprir as 44 horas semanais, e
Claro, né? Aí vai depender de cada empresa o tipo de benefício a ser agregado a esses valores, né? Você comentou também, a gente tem muita coisa para falar aqui, então eu vou nos tópicos para a gente conseguir avançar aqui. Sobre essa orientação, na forma como, inclusive, o paciente ele pode fazer a utilização do medicamento, muitas vezes fazer a substituição de um medicamento por outro. Isso, de alguma forma, não pode interferir na orientação médica? Como é que vocês avaliam isso e como isso não pode gerar um conflito entre carreiras, por exemplo? O farmacêutico ele tem conhecimento, habilidades e ele pode fazer uma troca, a gente chama intercambiabilidade, né? Intercambiabilidade do medicamento, que a gente sabe que vai ter o mesmo resultado. Só que o farmacêutico ele tem uma postura e um posicionamento que ele nunca faz isso sem entrar em contato com o profissional prescritor. Por isso que é importante a sociedade entender que quando você busca pelo atendimento do farmacêutico, você vai estar assegurado, coberto por essas questões, de tudo que envolve o seu tratamento. Então, assim, hoje a gente vive uma realidade quando nós somos o primeiro e o último profissional que a população entra em contato. Às vezes você vai numa drogaria com sintoma, uma febre, e você dali recebe a orientação do farmacêutico para buscar um atendimento médico, né? Então ele vai te dar as primeiras informações, mas ele fala, você precisa procurar o médico. E ele vai voltar com essa receita e você também vai orientá-lo contra todas as situações que envolvem o medicamento. E quando a gente tem dúvida, a gente nunca troca um medicamento, a gente não faz a gente deixa, né, todo aquele acompanhamento, toda aquela prescrição para seguir a nossa vontade. Não, a gente tem uma responsabilidade com aquele paciente. Então, a gente entra em contato com o prescritor, a gente realmente questiona se aquele medicamento, se aquela posologia está certa. Então, é esse o compromisso que nós temos com cada profissional que é prescritor, né? Então, a gente não faz esse tipo de coisa. Ou chega até mesmo, né? Inclusive, já vivi essa realidade do profissional ter orientado, olha, volta novamente no seu médico, porque vai ter que ter uma outra orientação. Você sabe que a gente sempre fala assim, porque a gente vive numa sociedade que nem todo mundo às vezes tem as mesmas situações, né, de trazer... De acesso à saúde. Então, a gente está pensando também naquela pessoa acamada, claro, que depende de um vizinho, de um filho. E que não tem tempo de voltar novamente ao médico, né? A gente sempre orienta. Quando você for numa consulta, busque sair dali com todas as informações. Doutor, por que eu estou tomando esse medicamento? Por quanto tempo eu vou tomar esse medicamento? Leia aquela receita enquanto você está no consultório. É isso, é ibuprofeno mesmo de 600, de 8 em 8 horas que eu vou ter que tomar por 7 dias, por 5 dias. Saia com essa informação. Porque a gente observa que às vezes ali no balcão da farmácia que o paciente ele vai colocar todas as suas dúvidas e a gente não tem como saber o que ele conversou com o prescritor, claro, o que o médico quando fez aquela receita estava pensando. Então você também tem essa parte importante, né, que é o usuário do medicamento, saber de ter pelo menos o básico, né? O porquê que eu estou tomando uma nimesulida, por que eu vou tomar um antibiótico. Sim. E aí a gente só vai completar essas informações. Claro. Né? Falando agora sobre perfil de vendas e o papel das farmácias, aqui em Campo Grande é comum a gente encontrar estabelecimentos que vendem de um tudo, não só medicamento. Como que o conselho atua nesse tipo de situação? Pode ser vendido outros produtos que não medicamentos dentro desses locais, né, desses comércios, e qual foi o flagrante aí que mais te chamou a atenção? Você falou comércio, né, isso nos faz refletir também. Não é um comércio, é uma unidade de saúde, é um ponto de saúde. Isso muda totalmente, né? Muda, então a gente está falando de atender a necessidade de quem busca, né, pelo tratamento. Nas farmácias a gente encontra de tudo. Então eu já entrei em farmácia que tinha boneca, chinelo, brinquedos, utensílios domésticos. Isso não pode, é proibido. Então farmácia e drogarias é um estabelecimento de saúde, nós temos regras e é o papel do conselho. Essa fiscalização, primeiro para garantir que a sociedade seja atendida pelo profissional farmacêutico, mas também
que a gente oriente. Hoje a gente faz muito uma fiscalização orientativa. A gente vai no estabelecimento, identifica, né, as situações que estão ali acontecendo de forma equivocada, orienta o farmacêutico, caso ele esteja presente, orienta o proprietário, dizendo que aqueles produtos eles não podem ser comercializados. Quando você vai abrir uma drogaria ou uma farmácia, a gente tem um passo a passo no conselho de quais são as atividades, o tipo de produto que você vai comercializar, e aí a gente faz um checklist. A maioria das vezes a gente encontra uma certa dificuldade, porque quando vai colocar, né, os quinais ali do tipo de serviço, né, comercialização de produtos médicos, hospitalares, medicamentos, acaba a gente encontrando quinais que é de comércio, e a farmácia, a drogaria não é um comércio. Né? Então aí a gente tem essa troca de informação entre o farmacêutico e o proprietário para que esse quinai seja substituído, seja trocado. Mas infelizmente no decorrer dos meses acontece que isso vai sendo agregado ali dentro. Né? Mas existe alguma multa? Como é que é isso? O Conselho de Farmácia ele trabalha como órgão fiscalizatório, né, da profissão, do profissional. A vigilância sanitária é que faz esse trabalho de identificar essas situações de produtos, né, que irregulares dentro do perfil de estabelecimento. Exatamente. Que é para a saúde. Isso. A gente trabalha em parceria hoje com DECOM, PROCON, Vigilância Sanitária, Ministério Público. Então, assim, a gente recebe essas informações e a gente trabalha em conjunto, garantindo que a sociedade tenha o melhor atendimento. Quando a gente identifica, não é a nossa atribuição, a gente informa ao órgão responsável para que ele tome as atitudes. Qual foi o produto que mais te chamou a atenção? Porque você falou aí brinquedo, chinelo, enfim, né? Produto de limpeza já vi também, né? Mas qual foi o produto que mais te chamou a atenção? Que você falou assim, meu Deus, junto com o medicamento? A gente já encontrou carvão, né? Carne, linguiça, né? A tradicional linguiça aqui de um município que todo mundo conhece aqui no nosso estado. E a farmácia, ela tem que ter o refrigerador, porque existem alguns medicamentos que precisam ser mantidos refrigerados. E a gente já encontrou um pouco de tudo também dentro dessas farmácias, e isso não pode. Aquele refrigerador que está ali dentro da farmácia é para atender a necessidade do medicamento. Claro, né, que tem a farmácia para atender a equipe, os colaboradores. Então a gente precisa ter esse cuidado. Quando o fiscal ele vai até uma drogaria, ele cobra do farmacêutico, responsável técnico. Quando a gente fala em responsável técnico, é que aquele profissional ele é responsável por tudo que acontece ali dentro. Então, o registro da temperatura e do ambiente. Uma farmácia ela tem que ter mínimos, né, de um ar-condicionado para manter aquela temperatura. Então, a farmácia tem que ter uma boa refrigeração, a gente não pode ficar ali no calor, na umidade. O produto não pode ficar exposto ao sol, o produto não pode ficar no chão, o produto não pode ter contato com outros produtos que não sejam medicamentos. Ele tem que ter essa busca ativa do medicamento e do lote que vai vencer, né, para ele ser retirado da prateleira. O produto, medicamento não pode ficar ali sem ter uma limpeza, né? Nós estamos falando de cuidado, de saúde, né? Então, essa responsabilidade que envolve todos esses setores é do farmacêutico. O treinamento da equipe para que cada um ocupe, né, as suas responsabilidades dentro da drogaria e da farmácia. Então, o conselho, quando ele vai, ele orienta o profissional que às vezes não está cumprindo, né, com essas atribuições por falta, às vezes, de conhecimento. Como eu te falei, a gente entrega a carteira profissional, né? Então, assim, tem esses novos profissionais que às vezes eles entram, né, numa farmácia ali e recebem uma oportunidade de emprego, mas ele não foi bem treinado. Então, por isso que a gente vem fazendo tanta capacitação. E eles recebem um treinamento dentro do conselho, da ética, né, dessas obrigações do conselho, o que ele tem que tomar como ciência e responsabilidade quando ele assume uma responsabilidade técnica dentro do estabelecimento. Então, ele sai com todas as orientações. Só que o dia a dia, às vezes, não é Acaba assim. engolindo, né? Acaba engolindo. Mas a gente tem sempre buscado meios de conscientizar esse profissional. E eu sempre falo, tem amor ao seu jaleco. Você fez uma faculdade de 5 anos. Sim. Mais uma especialização, uma pós-graduação, que te envolveu pelo menos 8 anos. É muito investimento envolvido, né? É muita saúde envolvida também, muita né? saúde. E assim, como eu disse no início, o
farmacêutico, ele é o profissional essencial, porque ele está no início, mas ele é o último profissional que você, usuário do medicamento, vai ter o contato antes de abrir aquela caixinha e tomar o primeiro comprimido. Você tem consciência, você tem todas as informações. Então, por isso que a gente precisa reforçar a importância de ter um farmacêutico para chamar de seu, né? Sim. Saiba quem é o farmacêutico que te acompanha ali na sua família, no seu dia a dia, que conhece o seu histórico. Porque quando você entrar na farmácia, eu vou olhar para você e eu falo assim, você está tomando, sei lá, uma... De tanto ir paroxetina. à farmácia. Isso, de tanto ir. Eu sei que você está tomando um antidepressivo. E aí, de repente, você chega com uma receita diferente. Eu falo, você mudou, interrompeu, o médico mudou o seu tratamento? Porque eu te reconheço. Sim. Então, que você tem o hábito de comprar sempre no mesmo lugar. Né? Porque você também cria esse histórico. Nós estamos falando de saúde. Né? Então, a gente vive uma sociedade também e uma realidade. A gente vê essa falta de medicamento no nosso município. Às vezes você é atendido na UPA, mas a UPA não tem todos os medicamentos. Aí você acaba buscando uma drogaria para comprar. E aí você toma 2 dias de um antihipertensivo, mas não recebeu direito à orientação. Aí você para de tomar por conta, porque você fala, não está me trazendo um resultado esperado. Aí você volta 3, 4 dias depois, passa por um novo atendimento. É um outro médico, ele te prescreve uma outra situação. E a gente já encontrou pacientes que tomam, às vezes, 3, 4 vezes o mesmo medicamento, porque ele acredita ser diferente. E aí vamos pensar numa pessoa de 50, 60 anos, tomando um remédio para hipertensão. Superdosagem. Superdosagem. Ela vai ter vertigem, ela vai cair na rua, ela não vai conseguir levantar. Então, tudo isso influencia, né? Então, a gente precisa ter esse olhar também. Daniela, você falou sobre essa realidade, né? De ter um farmacêutico para chamar de seu. Mas a gente vive também uma realidade, né? Econômica, inclusive, que o próprio consumidor, ele muitas vezes decide o local onde ele vai comprar pela pesquisa de preço. Sim. Ele faz o levantamento e nem sempre vai ser esse profissional, esse local de hábito de compra, né? Ampliando um pouquinho mais a nossa conversa, falando sobre essa questão econômica mesmo, de como influencia o trabalho e também o próprio cenário econômico farmacêutico, né? Como é que você avalia hoje essa questão da competitividade econômica do setor farmacêutico em Mato Grosso do Sul, em comparação com outros estados, e que acaba influenciando também nessa decisão hoje do consumidor ou do paciente? A gente vive uma realidade de grandes redes, né, que hoje fazem parte do nosso estado, não só, né, a nível de Campo Grande, mas do nosso estado, que a matriz é fora do nosso estado. Então, esses medicamentos, eles chegam, né, como se fosse uma reposição de estoque. Então, gera, né, esse desconforto e essa competitividade mesmo pelo preço. Mas a gente tem que pensar nas nossas empresas da nossa região, daquele pequena empresa ali, daquele profissional farmacêutico que ele está trazendo a farmácia, a drogaria dele, como um histórico familiar também, que ela existe há 50 anos naquele bairro, que ela não tem esse direito, né, retirado dela esse direito dessa competitividade direta, quando você está lidando com situações onde envolve grandes empresas que só fazem essa troca de lote de medicamentos, que não pagam, né, todos os impostos que o pequeno empresário faz, né, aqui na nossa região. Então, que a gente também possa buscar meios, a gente já tem feito isso, de garantir que essas pequenas empresas elas continuem atuando, porque elas cumprem com todo o rigor da lei, né, do seu ICMS, do seu ISS, tudo. Os tributos, né? Todos os tributos da região. E enquanto isso, grandes redes trazem profissionais de fora, trazem o seu estoque físico como uma pequena transação de mudança. Então, e com valores muitas vezes muito menores do que aquele pequeno comerciante, né? Essa disputa mesmo de mercado. É o que a gente... É o nosso dia a dia isso. Você, às vezes, uma pessoa única, você vai num local, você compra
Qualquer produto você paga R$50 por ele. O Conselho tem atuado nesse sentido, inclusive, né, chamando mesmo os parlamentares, sim, a iniciativa pública para esse tipo de discussão. O que vocês têm avançado nesse sentido? A gente já teve, né, tivemos algumas reuniões, conversamos com pessoas que podem mudar isso. Estamos acompanhando, existe sempre aquela promessa de que algo, sim, será feito. Mas, assim, é difícil, efetivamente? Né? Até agora, nada. Né? E a gente tem essa preocupação. Então, quando a gente acolhe o nosso profissional, o proprietário, lá dentro do conselho, onde ele traz essas dores, olha, Dani, tá ficando difícil. Porque ali na região onde eu tenho o meu comércio, existem outras redes grandes também e eu não consigo bater o valor deles. É isso que eu dou o exemplo. Às vezes você compra de uma indústria, você compra 5 caixas, você está pagando por R$50. Só que se você compra um volume muito maior, é claro que o desconto vai ser maior. E quando você vive essa realidade de que grandes centros só vão fazer essa reposição, né, e não vão pagar por esses tributos, não tem uma competitividade. Na realidade, você está massacrando aquela pequena drogaria e farmácia que trabalha ali buscando meios para atender a sociedade com o melhor preço, né? Então, a gente vê, e assim, é até difícil, às vezes você passa em algum estabelecimento, você vê lá um medicamento que é antitérmico, utilizado por muitas famílias, por 99 centavos, 80 centavos. Como que você consegue manter um preço desse, né? É totalmente inviável para o pequeno. E a gente tem feito esse trabalho de acolher essas demandas, de conversar, né, com os responsáveis, né, por toda essa parte, claro, aí, seja estado ou município, sempre buscando uma oportunidade da gente mudar isso, né, que a gente tem que pensar na nossa região. E hoje a gente tem perdido grandes nomes da profissão farmacêutica, grandes profissionais atuantes que cuidaram de você, que hoje cuida do seu filho, cuida do seu pai, da sua mãe, porque eles não têm meios de continuar o trabalho, porque os impostos, infelizmente, acaba pegando a pessoa, né, aquele proprietário pelas pernas. Então, a gente não vai parar, a gente vai continuar lutando. É isso. Falando sobre segurança nos estabelecimentos, né, o Conselho Regional de Farmácia tomou conhecimento aí, pelo menos, de 6 crimes em farmácias nos últimos 2 anos, né? Como que o Conselho tem atuado nessa questão da segurança? Que tipo de situação, falando mais sobre segurança pública, né, ou de crimes de assalto, roubo, tem acontecido dentro das farmácias? Tem algum produto específico que é um foco, inclusive, dos criminosos? Sempre os medicamentos tarjados, né? A gente teve no início aí dessa febre das canetas emagrecedoras, alguns estabelecimentos que passaram por situações, né, constrangedoras. Isso diminuiu, porque agora, né, virou uma febre aí que todo mundo comercializa essas canetas, tirou um pouco o foco da drogaria, né? Agora o foco são as nossas divisas. Mas a gente tem sempre oficializado, feito esse pedido para que os órgãos responsáveis tenham esse olhar atento às farmácias e drogarias, porque elas estão com as portas abertas, às vezes 24 horas. E aquele profissional, aquela equipe, ela está totalmente desprotegida, porque você não sabe quem está passando ali na calçada, você não sabe o tipo de situação que envolve a drogaria. Às vezes, serve até como um local para se esconder, né? Tá fugindo de um policial ou de alguma situação e acaba entrando. É uma porta aberta, né? É uma porta aberta. Então, como um estabelecimento de saúde, que a gente tem esse compromisso também, né? A gente fez essa solicitação nesses últimos meses para que a Polícia Militar faça mais, passe mais, né, por aqueles pontos, por aquela região, entre no estabelecimento, converse com as pessoas que estão ali, porque também tem esse olhar. Às vezes a pessoa, como é um estabelecimento que fica de portas abertas até tarde da noite, as pessoas elas têm o costume de entrar dentro da farmácia da drogaria e ficar transitando ali. Então, a presença, né, ativa do policial ali também traz essa segurança para todos que estão ali. Até o profissional, ele se sente mais acolhido. Porque você já viu alguma farmácia ou drogaria com grades, igual conveniência? Não tem, a gente está de portas abertas. Então, você acha que essa seria uma orientação, por exemplo, para esses estabelecimentos que ficam abertos até mais tarde, por exemplo? Mas então, a gente está falando de saúde, né? Eu acho que é mais fácil as nossas casas, né, de proteção cumprirem com o papel dela de proteção à sociedade, mas principalmente ter esse olhar. A gente teve anteontem um problema em Três Lagoas, né, de que um criminoso entrou dentro de uma farmácia,
né, para poder render, né, as pessoas que estão ali. Então, e existe também uma situação que é assim, até constrangedora, já vivida aqui na nossa região, que o caixa falava assim, não, eu já deixo um dinheirinho separado aqui para poder entregar, para ele sair o quanto antes do local. Mas a gente precisa viver isso. Pagando crime. Pagando crime. Então, assim, porque acaba que o atendente, o farmacêutico, ele fica preso dentro de um banheiro, às vezes ele é espancado, às vezes ele passa por maus tratos, envolve todo mundo que está ali. E são situações que futuramente pode trazer um desgaste psicológico, né? Claro. A pessoa não está preparada para isso. Ela estuda para atender e para servir, não para passar por um constrangimento desse. Então, a gente tem cobrado de forma assim, bem efetiva mesmo, para que a Polícia Militar esteja presente, garantindo à sociedade, mas principalmente a esse trabalhador, que ele esteja seguro. Daniele Proença, presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui de Mato Grosso do Sul, quero agradecer demais a sua gentileza com a Rádio Massa, com o portal RCN67, pelos esclarecimentos, por essa conversa muito informativa, viu? Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Tem um farmacêutico para chamar de seu. E qualquer dúvida que você tiver, sempre busque pela orientação do profissional do medicamento. Nós fomos treinados, capacitados para atender a sociedade da melhor forma e sanar todas as suas dúvidas em relação ao seu tratamento. E você continue nos acompanhando aqui no portal, com muita informação e com outros podcasts. Até já! Pode acessar, tá no rcn67.com.br. rcn67.com.br